Então, pessoal, hoje nós vamos explicar qual é a grande diferença de assinar, de criar um contrato básico e criar um contrato padronizado. Às vezes esse contrato padronizado, a ordem dele, às vezes ele pode ficar aqui no meio também, viu, pessoal? Depende da versão do nosso sistema, mas não deixa de ser diferente, ok? Então, o contrato básico, ele é o contrato normal, ele é o contrato mais usado. Esse contrato básico, ele é aquele contrato que você pode determinar no texto dele, nas cláusulas dele, características específicas de cada signatário, como, por exemplo, o nome, o CPF, o endereço, estado civil, etc, etc. É um contrato detalhado dos signatários. Ele pode ser utilizado com diversos signatários. 1, 2, 30, 40, 100 signatários. É claro que é uma coisa um pouco fora de prática, mas pode ser feito dessa forma. O diretor, os 3 CEOs da empresa precisam assinar, etc. e tal. O contrato básico, ele é o mais completo do sistema, feito para isso. Diferente do padronizado, que ele é feito para ser lido, assinado e aguardar a conferência de um outro signatário que é conferidor e criador do contrato. O contrato padronizado é um contrato de gaveta, aquele que fica no site estático e que apenas a pessoa assina lá embaixo dizendo que concorda com aqueles termos. Quando se cria um contrato básico, o usuário que está criando, presume-se que ele também está assinando o contrato. A ordem que ele vai assinar, aí depende dele. Se ele vai assinar o contrato imediatamente na hora que ele cria, ou se ele vai aguardar o signatário que ele determinou como outra parte do contrato assinar para que posteriormente ele assine, são outros 500. É outra história. Quando se cria um contrato básico, você não tem um link no site do sistema de gestão de contratos para acessar esse contrato. Link aberto ao público. Você tem um link que é enviado somente para os signatários desse contrato. Já quando se cria um contrato padronizado, você está imediatamente criando um link que é aberto ao público, que todas as pessoas conseguirão acessar esse contrato não assinado. Porque após ele ser assinado, ele passa a ter um link especial, só dele. Um contrato padronizado é aquele contrato que fica no site, por exemplo, que a empresa que criou o contrato já assinou e ela guarda a assinatura de quem se submete àqueles termos. Então é um signatário somente. O signatário que se submeteu àqueles termos é um contrato de gaveta. E o outro que assina é a própria empresa, que já vai estar assinado, certo? Então, quando sua empresa criar um contrato padronizado, ela já vai imediatamente estar assinando aquele contrato. Caso ela queira que o contrato tenha uma revisão antes de terminar a assinatura, por exemplo, quando criou o contrato padronizado, quando a sua empresa criou esse contrato, ela disponibilizou nele campos diferentes, campos com CPF, com RG, com dados sensíveis. Então, você quer ter certeza que o contrato foi assinado por uma pessoa que inseriu os dados sensíveis corretos, para que ela não tenha uma assinatura de um contrato já pré-assinado pela sua empresa e que os dados dela estão incorretos. Então é um contrato, na verdade, que falso, né? Então você pode determinar isso no instante de criação do contrato, que ele tenha um auditor, e esse auditor vai olhar se os dados foram inseridos corretamente, se aquela pessoa que assinou esse contrato padronizado é uma pessoa idônea, se ela realmente
está interessada na assinatura do contrato ou se ela está só brincando com os links de contratação do site, né? Já o contrato básico, ele é um contrato que você determina quem é o signatário 1 e quem é o signatário 2, ou o signatário 3, 4, 5 até 1000. Não importa a quantidade de signatários que se coloca no contrato básico. O que importa é que ele tem que ser assinado, ele não está disponível ao público, ele tem que ser assinado por 2 ou mais signatários. Já o contrato padronizado, ele é assinado somente por um. Vamos dar um exemplo de uma criação de um contrato básico, para que fique bem claro o que é o contrato básico. Quando se clica para assinar o contrato básico, imediatamente você vai determinar qual é o signatário desse contrato, além, obviamente, de quem está criando o contrato, de você, além de sua empresa, se for o caso. Então vamos determinar aqui que a pessoa que vai assinar esse contrato se chama Mariana Reis. E o e-mail dela é marianareis@gmail.com. Esse e-mail não tem, é um e-mail fictício, tá, pessoal? Vou colocar um número aqui na frente para que hoje é 8/7/2024. Só para ter um número qualquer, para esse e-mail não ser existente, que provavelmente marianareis@gmail existe. Então, Mariana Reis, aqui você pode adicionar mais signatários. É um contrato entre duas partes, então tem que assinar 2 signatários, tem que adicionar um outro signatário? Não. A parte 1 é quem está criando o contrato, é você, obviamente. Agora, se forem 3 pessoas, obviamente você vai colocar uma terceira. Então vamos colocar uma terceira? Vamos. Por exemplo, André Luiz. Pessoal, esse nosso sistema ele não aceita acentos, ok? Então André com acento, olha a mensagem que deu, sem acentos, ok? Então, André Luiz colocar qualquer coisa no e-mail. Não recomendo que façam isso, viu? Coloque e-mails fictícios, pois o seu e-mail que vai estar cadastrado no sistema vai ficar enviando para e-mails que não existem. Pode te dar um problema de envio posteriormente. Essa função aqui, falar rapidamente dela, para que ela serve essa aqui, ó? Caso você queira que necessariamente o André tenha que assinar primeiro que a Mariana, e somente depois que o André assinar que a Mariana vai ter condições de assinar, você marca isso aqui, por exemplo, e coloca o André para cima. Então, nessa ordem, ele é obrigado a assinar primeiro. Enquanto o André não assinar, ninguém que está abaixo pode assinar. Caso você não queira isso, não importa a ordem de assinatura, o que importa é que as 3 pessoas assinam. Opa, por que 3 pessoas? Porque é o André, a Mariana e quem está criando esse contrato. Você, a sua empresa, obviamente. Tá ok? Então vamos lá. Caso não seja um contrato entre 3 partes, entre 2 somente, o André Luiz e a sua empresa, o seu usuário no sistema, então você tem que tirar a Mariana ou o André, tanto faz, né? Tanto é que aqui você consegue eliminar um, mas você não consegue eliminar o único. Então vamos lá, vamos colocar então que seja só o André Luiz. E o contrato, ele começou a ser criado, tá? Ele não está criado ainda. Aqui você vai dar o nome dele. Dá o nome que você desejar dar. Um nome de referência que a sua empresa entenda esse nome. Pode-se colocar aqui, inclusive, o nome do seu contrato, como que se diz? O número de CPF do usuário, que vai assinar, do signatário, ou RG, ou o nome dele. Mas, lembrando, quando você colocar um nome fictício aqui para que você encontre com facilidade esse contrato, é necessário que aqui embaixo você marque essa opção aqui, ó.
Ocultar o nome deste documento da página de assinatura. Então você vem aqui, marca isso. Caso aqui em cima você venha colocar o CPF do usuário, por exemplo, né? Vamos supor que você faça assim, CPF do signatário e nome, para que você saiba que esse contrato é para essa pessoa. Você acha ele com facilidade posteriormente. Por que é que eu vou marcar aqui? Por que eu vou marcar esse? Porque você não quer que isso aqui apareça no topo do contrato, em cima, como se fosse o título. Então você vai determinar o título aonde? Aqui. Título do contrato. Entendeu? E aqui o texto do contrato. Esse título você pode colocar ele como centralizado, colocar ele maior e etc. Por que eu vou fazer isso? Porque você vai ter facilidade de identificar quando você tiver 300 contratos, de encontrar. Agora, se você tem vários contratos com o mesmo título, como que você vai encontrar com facilidade este contrato do André Luiz? Vai ser difícil. Para empresas que têm 2, 3 contratos só, não tem problema. Porque o nosso sistema ele abrange todo o tamanho de empresa, tanto a pequena, que vai utilizar ele para um contrato padrão somente, quanto empresas que vão ter 1.000, 2.000, 3.000 contratos. Essas empresas que têm mais contratos, elas precisam ter um controle. Então, o nome do documento tem que ser o nome que ela encontre com facilidade. Inclusive, para ela poder filtrar no ambiente posteriormente. Então, quando isso acontece, para que esse nome CPF e o nome do signatário não fique aqui em cima, ocupando o lugar do título do contrato, você vem aqui embaixo e marca ocultar o nome desse documento da página de assinatura do documento e do PDF assinado. Entenderam para que serve essa função? Então é isso, vamos continuar. Esse aqui é um contrato entre duas partes. Quem precisa assinar esse documento? O André Luiz. Por que é só o André Luiz? Por que é só esse signatário? Porque aqui, no instante de criação, você já vai determinar. Quem que é o proprietário do documento? O usuário e contratos, certo? É o usuário e contratos. Que você pode notificar, notificar quando a assinatura for adicionada, claro, se você quiser. Depois do documento ser assinado, pode me enviar e-mails quando ele for visualizado, se você quiser. Adicionar automaticamente meu usuário, contratos, assinatura a este documento. Isso aqui você vai fazer. Você está pré-assinando o contrato. Concordar e assinar. Então, dessa forma, quando o usuário assinar o contrato, não vai ficar faltando a sua assinatura. Você já vai ter assinado aqui. Caso você não queira, você pode desmarcar isso. E você vai ser obrigado a assinar esse contrato logo após o André Luiz assinar. Entendeu para que serve o contrato básico e como que você preenche? As outras partes aqui estão explicadas em outros vídeos do nosso sistema, ok? Porém, é bem intuitivo. Agora eu vou ensinar para vocês como que vocês inserem, como que vocês criam um contrato padronizado, aquele contrato que fica no site para todo mundo ter acesso a ele. E quem quiser assinar, poder assinar. Vamos lá. Vamos falar então do contrato padronizado. Novamente, adicionar novo documento. E nós vamos escolher o padronizado. Do contrato básico, quando você está criando um contrato padronizado, observem que ele não me pediu o signatário. Porque o signatário desse contrato é quem acessar a página dele e desejar assinar ele. Desejar utilizar o serviço que o seu site for fornecer. Então ele não tem necessidade de ser enviado para ninguém, ele não tem necessidade de já ter um signatário pré-determinado. O único signatário que ele vai ter é a sua empresa, você, como CEO, como gerente de algum departamento da sua empresa. Somente isso.
Então aqui vale a mesma coisa. Escolha o nome ou o número do contrato aqui. Neste caso, nós não recomendamos que você oculte o nome deste documento na página, a menos que você queira utilizar um nome que não queira que as pessoas vejam, né? Um nome feio, um nome que para você não é bonito para mostrar. Então lá no site você vai colocar o título do documento bonito, título do contrato. É o contrato que vai aparecer para todas as pessoas no site. Dá um exemplo desse contrato. Um exemplo desse contrato é o contrato em nosso próprio site, que vende o sistema. Aqui, ó, você tem exemplo de contrato. Como podem observar, esse é um exemplo de contrato. Termos e cláusulas para utilização de gestão de contrato.com. Tem o nosso contrato, blá, 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 e tem os campos que nós determinamos que as pessoas precisam preencher e assinar. Este é um contrato padronizado. É o mesmo que você está criando aqui. Contrato padronizado. Esse título é um título que pode ser determinado aqui, no instante que você estiver criando o contrato. Ou ele pode ser determinado também lá em cima. Aí você fala qual a diferença? A diferença é que aqui você coloca o título da forma que você quiser, bem bonitinho. Aqui você vai dar um nome que você entenda o que é esse contrato. As pessoas não precisam ver esse nome. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui e pedir para ocultar o nome deste documento na página de assinatura. Certo? Ele vai ficar ocultado. Esse nome aqui vai ficar ocultado, o título do contrato não, e nem o corpo dele. Correto? Esse é um contrato padronizado aqui. Quem que assinou ele? Ninguém ainda. Quando alguém vier aqui e assinar, vai ficar uma outra assinatura pendente, que é a assinatura de quem criou o contrato. Porque assim eu determinei. Eu não vim aqui e marquei. Adicionar automaticamente meu usuário, assinatura deste contrato. Eu não marquei esse campo. Então vai ser necessário eu assinar o contrato após a pessoa que chegou no site, na página, assinou ele. Entendeu a diferença do contrato padronizado para o contrato básico? Mais uma vez nós estamos explicando essa parte aqui. E as outras partes, como que elas funcionam, salvar documento com modelo, envia o PDF desse contrato como anexo, etc, etc e tal, estão explicadas e explanadas em outros dos nossos vídeos, no gestãodecontrato.com. Basta vocês virem no gestãodecontrato.com e acessar o nosso vídeo, ou vir aqui em nossos tutoriais do sistema, ou no FAQ também, certo? Temos resposta para todas as perguntas em nosso próprio site. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.